Um dos fardos mais pesados que nós podemos carregar é o peso da nossa própria consciência. Por isso, no devocional 24 da nossa série Coração em Chamas, eu quero conversar com você sobre consciência pura. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15 e 16 diz assim: E tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Estamos ainda com Paulo sendo levado diante das autoridades, sendo interrogado e apresentando as suas defesas. Nessa ocasião, Paulo está falando com Félix, o governador. E aqui, nessa ocasião, Paulo ele vai dizer, olha, como nós acreditamos na ressurreição, como nós acreditamos no juízo, eu me esforço para que a minha consciência esteja pura, tanto diante de Deus como diante dos homens. Essa fala de Paulo nos mostra que realmente há um esforço, e deve haver um esforço do cristão para ter a sua consciência pura diante de Deus e diante dos homens. E aqui fica a minha primeira pergunta para você. Você tem se esforçado para manter a sua consciência pura diante de Deus e também diante dos homens? Algumas pessoas pensam, não, a minha consciência precisa estar pura apenas diante de Deus, mas Paulo vai dizer que também diante dos homens. Por conta do bom testemunho que o cristão precisa dar, é importantíssimo que a nossa consciência também esteja pura diante das pessoas, diante dos homens. Talvez nós possamos abordar aqui duas consciências que mais pesam na vida do cristão. A primeira delas é a consciência moral, de uma vida reta e íntegra diante de Deus. Paulo vai dizer a respeito da sua integridade justamente diante de Deus e diante dos homens. De uma vida de caráter, de uma vida de honestidade, de uma vida de sinceridade, de cumprir suas palavras, de uma vida de alguém que apresenta uma história caminhada na retidão. E eu pergunto, como está a sua consciência moral? Existe algum pecado não confessado que pesa o seu coração? Existe alguma situação pendente na sua vida que traz peso à sua consciência? Muitas pessoas carregam dívidas, outras pessoas carregam problemas relacionais, que às vezes estar em algum lugar traz um confronto à própria consciência. E eu pergunto, como está a sua consciência moral diante de Deus e diante dos homens? Existe algo que pesa na sua consciência ao deitar a sua cabeça no seu travesseiro? Também nós podemos falar aqui da consciência de responsabilidade. Paulo, além da consciência moral, de ter uma vida de caráter, de ter uma vida de integridade, uma vida justa, ele também fala a respeito de a sua integridade no sentido do cumprimento do seu chamado, compreendendo a sua responsabilidade. Porque a Bíblia vai dizer que quando o cristão ele sabe que deve fazer o bem e não faz, ele peca. E quando nós deixamos de cumprir com o nosso chamado, com a nossa responsabilidade diante de Deus e diante das pessoas, a nossa consciência também pesa. Saber que eu poderia fazer mais, mas não estou fazendo por alguma situação ou outra, traz um peso para a consciência. E aí você convive com esse peso. Poxa, eu poderia dar mais, poderia fazer mais, poderia ir além. E isso traz esse peso à consciência. Como está a sua consciência a nível de responsabilidade? Você tem assumido o seu chamado? Você tem assumido o seu papel? Tem feito aquilo que Deus tem pedido para você fazer? Eu acredito que o Senhor quer conduzir-nos a termos a nossa consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Tanto a nossa consciência moral, tendo uma vida de retidão e de integridade, assim também como uma vida de integridade ou de consciência pura no cumprimento do nosso chamado, sabendo que toda missão dada será uma missão cumprida.
Nós vamos ver essa consciência de Paulo ser retratada na carta a Timóteo, quando ele diz assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. A consciência de alguém que fez tudo o que esteve ao seu alcance para cumprir o seu papel. Alguém que disse sim para tudo o que Deus mandou. Eu quero encorajar você a ter essa disposição de coração, a nunca dizer não para Deus, a cumprir com o seu papel, a cumprir com o seu chamado e também buscar com esforço, dedicação, pela direção do Espírito Santo dentro de você e pela nova vida que o Senhor te deu, vivendo uma integridade moral diante dos homens e também diante de Deus. Que assim seja sobre a sua vida, que esse seja um tempo de alinhamento para que possamos buscar ter a nossa consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos mostra, Senhor, um caminho em que nós podemos, ó Deus, em Ti, Deus de graça, ó Deus, termos a nossa consciência pura. Queremos, ó Deus, ser aqueles que vivem, ó Deus, cada parte do Seu propósito para as nossas vidas. Queremos, ó Deus, também ter a nossa consciência pura diante dos homens e diante de Ti. Nos dê, Senhor Deus, pelo Espírito, ó Deus, nos direcione a viver uma vida de integridade e de retidão. Em nome de Jesus, se há algum peso, Pai, ó Deus, que o Senhor nos conduza ao arrependimento, para que possamos ter um alinhamento. E eu oro, Deus, para que haja um alívio de carga sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, que se há pecados a serem confessados, que o Senhor dê força para que possam ser confessados. Se há situações a serem resolvidas, situações pendentes entre pessoas, que o Senhor dê força para que essas situações sejam resolvidas e que a paz que excede o entendimento seja o árbitro no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.